O professor Ariel, eu sou docente aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Campo Grande, na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Geografia, e nós estamos propondo esse momento de oficina de introdução ao QGIS, uma introdução aplicada a planejamento urbano, porque se trata de uma disciplina para a engenharia civil, e a gente acredita que uma das aplicações importantes de geoprocessamento para a engenharia civil seja a parte de planejamento urbano, né? E a nossa convidada vai se apresentar com mais detalhes, mas desde já agradeço a presença dela, a Jocilene Barros, ela é pesquisadora no INPE, é geógrafa, enfim, ela vai se apresentar melhor. E para nós é uma alegria ter esse contato, essa interação com você, Jocilene, que, bem, é uma pessoa super capacitada e tem produzido muito conteúdo de geoprocessamento, de aprendizagem de geoprocessamento com o QGIS. Então, para nós é uma oportunidade ímpar e estou muito grato, feliz por isso. Então, passo a bola aí para você, o microfone e câmeras são seus, fica à vontade. Tá bom, obrigada, professor Ariel. Primeiramente, agradeço pelo convite e por todos vocês que estão aqui assistindo. Bom, eu sou Jocilene, eu sou natural de Natal, fiz graduação em Geografia, bacharelado, e mestrado também em Geografia, isso voltado mais à Geografia Física, né? No mestrado especificamente com vegetação urbana, e desde meados de 2019 eu estou no INPE como pesquisadora bolsista, PCI, que é um programa de capacitação institucional do CNPq. Então, estou lá no INPE, trabalhando mais com degradação da terra nos biomas Cerrado e Caatinga. Só que, no meu mestrado, especificamente, eu acabei trabalhando com planejamento urbano ou com um tema voltado ao planejamento urbano, que seria a vegetação. Então, eu quis trazer para vocês hoje uma aplicação, né, trabalhar com QGIS para fazer um diagnóstico do território, e como planejamento urbano é algo muito abrangente, né, eu quis focar em um dos temas que seria a vegetação urbana. Então, a gente sabe que o planejamento urbano, né, ele tem como um dos objetivos melhorar a qualidade de vida da população, e a gente precisa utilizar ferramentas para poder atingir esse objetivo. Então, dentre todas as áreas que o ambiente urbano ele foca, né, como saneamento básico, desastres, né, como vocês sabem, também questões voltadas a transportes, a expansão urbana propriamente dita, uso e cobertura, tem tantas áreas que a gente pode estudar voltada à cidade ou ao ambiente urbano. Dentre elas, eu escolhi trabalhar com vegetação. E o QGIS seria um software que permite a gente trabalhar com geoprocessamento, né? Com análise espacial, com geração de mapas, e por isso que eu trouxe ele junto com o professor para mostrar para vocês um pouco e focar em algumas ferramentas que são algumas introdutórias, outras nem tanto, mas eu acredito que possa ajudar as pessoas que estão iniciando no QGIS e pessoas que já têm alguma familiaridade com ele. Então, eu queria, para começar, saber de vocês, que vocês coloquem no chat, ou então levanta a mãozinha, quem aqui nunca mexeu no QGIS? Só para saber se tem alguém que nunca utilizou ou se todo mundo tem algum tipo de familiaridade. Vamos ver. 3 pessoas já disseram que nunca utilizaram o QGIS, mais 2. Ó, tá começando a aparecer. Aparentemente, a maioria já utilizou de alguma forma, né? Certo, tá bom. E aí, assim, tem muitas pessoas, então não sei como se a gente vai conseguir ficar parando em todos os momentos para tirar dúvidas. Mas assim que vocês tiverem dúvidas, eu acho que o professor Ariel pode intermediar, ou então alguns de vocês levantar a mão, não sei como é que vocês acham melhor. E aí eu tento tirar dúvida, senão vocês revêem o vídeo, né? Mas é interessante que a gente tente fazer juntos, porque é uma oficina, né? E aí vocês vão me falando se tiver algum problema, tá bom? Ó, alguns conhecem, mas viram pouco. Tá bom. E aí vocês conseguiram baixar, né, os dados que o professor Ariel passou.
Ele já colocou o link lá em cima, qualquer coisa vocês pedem. A professora Ariel falando, eu acredito que quando tiver alguma dúvida na hora do passo a passo, na hora que a Jocilene estiver executando as funções dentro do QGIS, e aí como vai ser passo a passo, caso alguém tenha alguma dificuldade num dos passos, né, num dos procedimentos, a pessoa pode levantar a mão ou abrir o microfone e perguntar. Aí a Jocilene pode repetir aquele procedimento. Persistindo ainda o erro, aí a gente solicita, né? Aí não dá para a gente ficar parando muitas vezes, né? Então a gente para uma vez para tirar dúvida ou para repetir o procedimento e a gente segue, tá bom? Só para não ficar, né, demorando na tira dúvidas, tá bom? Pode ser assim, Jocilene? Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Algumas pessoas estão com a mão levantada, se quiserem tirar para não confundir o professor, acho que foi por conta da hora do QGIS, né? Bom, eu vou compartilhar a tela, então. E, gente, esse aqui é o nosso roteiro, espero que vocês estejam vendo, qualquer coisa me falem. Tem vários procedimentos e aqui foi proposital para a gente conseguir ver o máximo de ferramentas do QGIS, né? Só que para não ficar uma coisa meio sem sentido, só mostrando a ferramenta, eu pensei em focar na geração de um dado de cobertura vegetal. Não de gerar o dado, mas de você extrair apenas a vegetação para alguns bairros de um município, né, de Campo Grande. Então, esse aqui é o roteiro, vocês podem ver mais detalhes lá no arquivo que o professor passou. E aqui embaixo tem algumas sugestões de canais. Eu acabei esquecendo de falar, mas eu acho que é muito importante falar do GeoAplicada, né? Acho que a maioria que me conhece por conta dele. É um canal sobre QGIS e sobre cartografia. E se vocês quiserem se inscrever, eu agradeço. Também tem outros canais de QGIS muito bons, né? O Clique Gel, do Anderson Medeiros, o Instrutor GIS, do Jorge Santos, e tem esse Claes Kerson, não sei se essa é a forma como chama, que é um canal em inglês muito bom também. E se vocês quiserem mais conhecer sobre a DIAV, que é a divisão que eu trabalho, né? Que está, o site dela ainda está o nome antigo, que é o Centro de Ciência do Sistema Terrestre. Vocês podem acessar esse link, ccst.inf.br. Acho que alguém está com o áudio aberto. Isso, obrigada. E também o LADES, que é o laboratório que eu faço parte, que é de indicadores para a sustentabilidade, tá bom? Esses são os meus contatos embaixo, o GeoAplicada e o do INPE, e vamos lá para a prática. Só precisava mostrar isso para vocês porque eu não estou com slides, né? Agora é só na prática mesmo. Bom, o primeiro passo para a gente poder obter esse dado de vegetação é baixar um dado que já está pronto, uma classificação de uso e cobertura da terra do projeto Map Biomas. Imagino que a maioria aqui já deve ter ouvido falar, até nos jornais. Isso porque a gente não tem como, agora, né, numa aula introdutória, fazer uma classificação de imagem para poder obter isso, ou muito menos vetorizar manualmente por interpretação visual. Então, para poder facilitar, a gente já vai baixar um dado pronto que é de uso e cobertura, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Map Biomas. Vocês vão digitar mapbiomas.org e já vão entrar nesse site. Esse Map Biomas é um projeto de mapeamento de uso e cobertura da terra para todo o Brasil e para alguns outros países da América do Sul. Ele já está na coleção 5 e brevemente vai ter mais outra coleção. E para poder fazer o download dos dados, a gente vai vir em mapas e dados e vai clicar em downloads. Se vocês quisessem só visualizar o uso e cobertura e até obter algumas estatísticas, vocês iriam em acessar a plataforma. Acesse a plataforma. Então, vamos em downloads e depois em mapa das coleções. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter feito esse download, né? Porque eu coloquei até um tutorial lá no roteiro. Mas se não tiverem feito, vocês vão vir mais embaixo nessa opção de download. E vamos escolher aqui a coleção 5. E vamos escolher o bioma cerrado. Quando vocês acessam esse site, só conseguem baixar por bioma. Se vocês forem pelo Google Earth Engine, vocês conseguem baixar por município, né, por áreas menores e até mais específicas.
Para facilitar, a gente vai baixar por bioma. E aí vai escolher 2019. Ele já vai abrir uma janela. Se não me engano, vocês precisam estar logados numa conta Gmail para poder baixar. Se não me engano. Não sei se ainda está assim. Eu já tinha feito download, um arquivo TIFF, né, que é um arquivo raster. Não vou fazer novamente. E vocês fazem aí, tá bom? Feito isso, é só ir lá na pasta de vocês. Olha só, eu não costumo fazer isso, tá? Eu sempre separo shapefile numa pasta, arquivo raster noutra. Como é para fazer uma coisa mais rápida com vocês, eu coloquei tudo num canto só, mas sugiro que não façam isso. Separem direitinho uma pasta de raster e uma parte de shapefile. Bom, está aqui o nosso arquivo raster, tudo bem? E agora o que a gente vai fazer é abrir esse arquivo e abrir também os bairros do município, que eu já peguei no site da prefeitura e também o professor Aria me passou, tá? Então, vamos lá no QGIS. Esse aqui seria o que a gente está pensando em fazer, né? Obter os fragmentos da vegetação, né? Da cobertura vegetal urbana para o município de Campo Grande, tá? Mas eu vou abrir um projeto em branco, é só clicar em novo projeto e vamos inserir tudo do zero. A Thaisa levantou a mão. Thaisa, pode falar. Desculpa, é que eu tô com um computador novo e tinha esquecido que eu não tinha baixado o QGIS, aí baixei aqui nas pressas, graças a Deus, hoje a internet ajudou. Mas eu acabei perdendo a data que é para baixar a parte do Cerrado. É 2019. 2019? Coleção 5 de 2019, que é mais recente, né? Ah, sim, tá bom, era apenas isso mesmo, muito obrigada. Nada. E aí, aproveitando, a versão que eu estou utilizando é a do QGIS 3.16. Pode ser que vocês tenham baixado uma versão mais recente, provavelmente não vai dar problema, mas eu aconselho para quem está trabalhando frequentemente com QGIS, sempre vai baixar a versão de longo prazo, que é chamada LTR, que atualmente ainda é a 3.16, tá? Mas quem baixou a mais recente pode continuar. Acho que não vai ter diferença não, se tiver muito pouca. Eu tô tendo aula, parte de QGIS também, e tava com um pouquinho de medo para baixar a mais nova, né? Aí como já conhecia a anterior, falei, melhor baixar a já conhecida, e mais para frente, quem sabe eu dou uma cutucada nos professores para dar uma mostrada pra gente dessa versão mais nova, vai que tem algum diferencial, né? A sua é qual? A 3.16 mesmo. Então tá bom. Legal. Bom, acredito que a maioria de vocês não deve ter essa barrinha de ferramentas que está aqui na lateral. É a barra de você inserir camadas, né? Se vocês quiserem habilitar, é só clicar com o botão direito em qualquer parte cinza do QGIS, nessa parte superior, com o botão direito, e marcar, deixa eu ver aqui, barra de ferramentas do gerenciador de fontes de dados. Opa, não é essa não. Gerenciar camadas, aqui em cima. Gerenciar camadas. Para mim, ela facilita, mas vocês, se não quiserem, também podem utilizar essa opção aqui, ó, que é a gerenciador de fontes de dados livres. Quando eu clico nela, ela vai permitir que você importe todo tipo de arquivo que está georreferenciado, né? A gente vai utilizar um vetor, shapefile, e um raster TIFF. Se eu clicar aqui nessa opção, que é a de adicionar a camada vetorial, também vai mostrar da mesma forma. Então, vamos inserir uma camada raster por aqui, ou então indo lá em fonte de dados livres, clica nos 3 pontos, acha a pasta que a gente está trabalhando, que é a da oficina QGIS, né? Vocês devem estar com a pasta de raster, se colocaram o download em raster, se não, procura a da coleção 5.tif, clique em abrir e depois adicionar. Vai demorar um pouquinho para carregar, dependendo do arquivo de vocês, porque ele carrega para todo o cerrado, né? Enquanto ele está carregando, a gente pode inserir também o shapefile dos bairros. Vamos clicar nos 3 pontos, no arquivo vetor, 3 pontos. E aqui, para facilitar, se na parte dessa janela tiver para vocês todos os arquivos,
vocês podem descer a barra de rolagem e clicar em Shapefiles, tá bom? Que ele vai mostrar só a extensão .shp, que é que vocês têm que abrir, para poder ver os polígonos dos bairros. Clique em bairros, abrir, adicionar e close. Como a gente abriu primeiro o dado do Map Biomas, para poder visualizar os bairros, a gente tem que clicar com o botão direito em bairros e clicar em aproximar para a camada. Ele já vai direito para lá. O QGIS e todos os SIGs, eles funcionam com o sistema de referência de coordenadas, né? E aqui vocês vão ver que nós temos 2 SRCs diferentes. Um que trabalha com coordenadas planas, a projeção TM, que é muito útil quando você quer calcular áreas, calcular distâncias de áreas pequenas, né, que abrangem um único fuso TM. E um outro, que é o da coleção do Map Biomas, que está em coordenadas geográficas. E também os dois estão com um datum, nesse caso aqui, o WGS 84, e o de cima, provavelmente, o CIRGAS 2000. Eles são muito próximos, né, muito similares. Então, não tem problema a gente utilizar os dois no mesmo projeto. Só tem que ter atenção se a gente quiser calcular a área, que aí sempre você reprojeta para coordenadas planas, para poder obter o dado em metros, quilômetros, em hectares, né, para facilitar a nossa vida. Então, feito isso, para quem não sabe, né, quem nunca mexeu no QGIS, a gente tem como abrir a tabela de atributos do Shapefile, que é como se fosse uma tabela do Excel. A gente vai com o botão direito em bairros e abrir tabela de atributos. E aqui a gente vai ver tudo que a prefeitura inseriu nesse Shapefile. A gente tem o ID, o Object ID, que eu acho que é a mesma coisa aqui nesse caso. Tem um nome, que deve ser o nome do bairro, né? O código do IBGE, região, área. E essas outras colunas que para a prefeitura interessou. E também o cálculo da área, que deve estar aqui em metros quadrados. Imagina. Por isso que está grande. Bom, essa é uma forma de ver o Shapefile, ver a tabela de atributos do Shapefile. E é importante também vocês saberem que o QGIS funciona com camadas. Então, se você pegar e arrastar essa camada para baixo, você não vai ver ela, porque você está vendo uso e cobertura. Então, arraste para cima, né, para o correto, que é trabalhar com bairros. E depois disso, a gente consegue fazer algumas alterações de cor, de simbologia, para ver isso de uma forma melhor, tá bom? Antes disso, antes da gente fazer essa alteração da simbologia, a gente vai utilizar uma função, uma ferramenta, que é para recortar esse raster, porque ele está muito grande, ele envolve todo o cerrado, então para você trabalhar com ele desse tamanho, vai ser mais complicado, vai ficar demorando para carregar, né? Essa ferramenta, ela fica no menu raster, extrair, e aí tem 2 opções aqui, recortar raster pela extensão e recortar raster pela camada de máscara. Camada de máscara seria para você recortar o raster, esse arquivo de uso e cobertura, a partir do Shapefile, mas a gente não vai usar ele inicialmente, a gente vai usar essa opção de recortar raster pela extensão, tá bom? Vamos clicar nela, recortar raster pela extensão, e em camada de entrada só tem uma opção aqui, que é a opção do raster, né, que a gente já inseriu. Clica nele, no raster, e aqui em extensão de recorte, clica nesses 3 pontos, e aí você pode escolher se quer calcular a partir de uma camada, que seria a camada de bairros, ou a do uso e cobertura, usar a extensão da tela do mapa, que é o que você está vendo no QGIS, ou desenhar na tela. Nós vamos desenhar na tela, tá bom? Clica nisso, e agora você vai desenhar um retângulo que deve abranger um pouco mais do que os bairros. Eu vou clicar, por exemplo, aqui, ó, clicar e arrastar. Veja que ele vai desenhar um retângulo. Não precisa ser preciso, porque depois a gente vai fazer outro processo de recorte. Só estou mostrando as 2 formas de fazer isso, tá bom? Clica e solta. Ele já veio com a extensão aqui de recorte. Mas embaixo tem outras opções que a gente não vai usar no momento. E aqui em recortado, você vai salvar esse arquivo raster. Clica nos 3 pontos, salvar no arquivo.
E, ó, no meu caso, opa, peraí que tá em outra oficina. No meu caso, eu vim aqui na pasta da oficina do QGIS. Posso até criar uma pasta aqui para organizar, raster, e colocar lá dentro o uso, cobertura. Lembrando sempre que vocês não é interessante colocar espaços nem caracteres especiais no nome dos arquivos, nem no nome das pastas que você está colocando o arquivo dentro. Então, eu vou colocar uso e cobertura Campo Grande, tá bom? Vamos salvar. E feito isso, é só executar o processo. Tudo bem até agora? Ok, agora a gente pode desmarcar essa coleção e vamos ter apenas uso e cobertura. Desce ele para baixo de bairros para conseguir ver melhor. Se vocês quiserem mover, é só clicar nessa mãozinha, tá bom? Deslocar mapa. Vocês movem para um lado e para o outro. E também pode clicar nessa opção de zoom para aproximar com o retângulo. Jocilene, é só uma... Pessoal, vamos lá. Essa primeira parte, né, do recorte, do raster, é muito importante. Caso alguém esteja com uma dúvida, assim, né, importante sobre isso, por favor, agora é o momento de falar para a gente poder seguir. Isso. Tudo que a gente vai fazer vai depender disso. Tá? Acho que ninguém, né? Por favor, se tiver dúvida, levanta a mão. Tá bom, então, sigamos. Ok. Bom, foi bom você dar uma pausa, professor, porque algo que é muito importante é a gente salvar o projeto, tá? Se você não salvar, porque a GIS der uma travada, seu computador travar, você fechar sem querer, você vai perder todo o processo que fez. Não os arquivos, mas sim a organização dos arquivos dentro do projeto, né? Então, clica aqui nesse ícone de salvar projeto e salva lá na pasta. Eu já tinha um projeto com esse nome, vou salvar a vegetação, porque a gente depois vai obter a vegetação, né? Campo Grande, oficina, tá bom? Salva no seu computador e tá salvo pelo menos o que você fez até agora. Depois vocês vão salvando aos poucos. Bom, feito isso, agora nós vamos utilizar a reprojeção do raster. Ao invés de reprojetar um raster enorme, né, para todo o cerrado, nós vamos reprojetar apenas esse de uso e cobertura, que vai demandar bem menos espaço, né, no computador e o processo vai ser mais rápido. Para fazer isso... Jocilene, por favor, você poderia informar o que é reprojetar? Ah, sim, desculpe. Reprojetar é você converter de um sistema de referência de coordenadas para outro. Por exemplo, a gente viu, posso até clicar aqui com o botão direito nas propriedades do arquivo original, e depois aqui em informação, que o SRC está dizendo que é o WGS84 geográfico, quer dizer que é o sistema de coordenadas geográficas no datum WGS84, que vai fazer um modelo matemático para representar a Terra. A gente vai reprojetar para converter esse dado que está em geográficas para a projeção UTM, para facilitar os cálculos de área, tá bom? Então, por isso que a gente vai fazer essa reprojeção. Beleza? Esse uso e cobertura, ele está no mesmo SRC, em geográficos, porque eu utilizei como referência o Map Biomas. Então, para fazer a alteração, a gente vai em raster, projeções, reprojetar coordenadas, tá bom? Aqui em camada de entrada, vocês vão inserir a uso e cobertura, Campo Grande. E o SRC original vai ser o SRC do Map Biomas, que está em WGS 84. E o SRC de destino vai ser o SRC em coordenadas planas no fuso adequado para essa área. Existe um arquivo que a gente consegue ver todos os fusos UTM do mundo todo. Infelizmente, eu acabei esquecendo de mandar esse link para vocês, mas se vocês olharem lá no canal de aplicada, tem um vídeo que eu ensino como baixar. Para a gente saber o SRC de Campo Grande, a gente pode ver nesse arquivo de bairros da prefeitura que já tem em UTM, né? Se não fosse isso, a gente teria que ou abrir no Google Earth Pro, por exemplo, que você tem como colocar lá projeção UTM e ver qual é o fuso,
ou então utilizar como referência alguma carta do IBGE, ou então esse arquivo que tem todos os fusos UTM, tá? Para facilitar, a gente pode vir aqui, até fechei, que eu tinha esquecido de ver esse detalhe, a gente pode vir em bairros, ir nas propriedades e verificar qual é o SRC daqui. Está no EPSG 31981, que é um código para explicar todo esse nome comprido, né? Está na projeção TM, no fuso 21 Sul, porque está no hemisfério sul, e no Datum Sigas 2000. Então, a gente pode lembrar ou copiar esse número aqui, ó, 31981, e é isso que nós vamos colocar lá no arquivo raster, tá bom? O fuso 21 Sul. Natal, por exemplo, está no 25 Sul. Aqui, né, em São José já é 23 Sul, se não me engano. Então, isso varia muito. Vamos em raster, projeções e reprojetar coordenadas. Camada de entrada é a coleção do Map Biomas. O SRC original vai ser o WGS84, que já aparece aqui porque é o do projeto. Em SRC de destino, a gente vem aqui, ó, em selecionar o SRC, nesse ícone de um globo, vai desmarcar esse sem SRC, e aí ou a gente digita nesse filtro aquele valor, ou então a gente coloca 21S e procura aqui dentro desse Universal Transverso de Mercato o Sigas 2000, tá bom? Sigas 2000, UTM, uso 21 Sul. Dá até para ver que ele abrange aqui, ó, essa área que a gente está trabalhando. Tudo bem até agora? A gente escolheu o SRC anterior, né, e o SRC de destino. Mais embaixo vão ter outras opções que vocês não precisam mexer. Vão até em reprojetado e vai salvar no computador, da mesma forma que a gente fez com o outro. Clica em salvar no arquivo, nesses 3 pontos. E a gente pode clicar em cima do raster que foi gerado e colocar na frente underline UTM, só para saber quem é UTM, tá bom? Clique em salvar e executar. Eu estou fazendo esse processo tanto porque a gente precisa calcular a área, quanto porque eu gosto de deixar tudo no mesmo SRC, os shapefiles e os rasters, para não ter problema de imprecisões, tá bom? Mesmo que mínimas. Então, por isso que nós vamos fazer esse processo. Vejam que tudo isso é para obter a área da vegetação, né? Mas tem que fazer todo um tratamento dos dados, ao mesmo tempo que a gente vai vendo todas essas funcionalidades que podem ser utilizadas no QGIS. Não sei por que está demorando, mas vamos aguardar aqui. Alguém tem alguma dúvida enquanto ele está carregando? Tá todo mundo aí comigo? Tá sim, né? Tá bom. Ih, meu PC não tá ajudando, gente. Não sei como é que tá indo de vocês. Não sei se é porque tem muita coisa aberta aqui. Qualquer coisa, eu tenho um arquivo aqui que eu já salvei. Acho que deve estar em UTM. Mas vamos aguardar um pouquinho mais. Se eu clicar em Close, eu acho que ele ainda vai manter aqui, ó, tá? Reprojetar coordenadas. Então, eu vou deixar ele fazendo esse processo e vou mostrar como fazer outra alteração no QGIS. Bom, a gente sabe que... Deixa eu só tirar daqui. A gente sabe que isso é uso e cobertura, né? Só que, da forma como tá, você não consegue entender o que é isso, esses valores. Para isso que a gente faz alterações na simbologia. Vamos fazer isso agora, então? Então, enquanto está reprojetando, eu iria fazer no que está reprojetando em UTM, mas como está demorando, nós vamos fazer nessa opção em geográficas mesmo, tá?
Vão clicar com o botão direito em uso e cobertura e nas propriedades. E depois em simbologia. E aqui em tipo de renderização existem várias opções, cada uma adequada para um tipo de dado raster. Nós vamos escolher paletizado valores únicos, porque os dados do MapBioma são valores discretos, né? 1, 2, 3, 4. Cada valor representa um tipo de uso e cobertura da Terra. Vamos clicar em classificar. E aqui a gente tem valores de 3 até 41, tá bom? Para a gente poder saber o que significa cada uma dessas classes, a gente tem que utilizar uma opção, uma planilha que tem lá do MapBiomas, que classifica cada um desses valores. Eu vou copiar aqui para vocês e vou colocar no chat, tá? Que é essa aqui, ó, paleta de legenda e cores. Vou colocar aqui no chat. Tá demorando, né, para vocês? Que coisa. Acho que é o computador que não está ajudando. Bom, coloquei aqui. Cliquem nele, por favor. E aí vocês vão ver que o MapBiomas já traz um código hexagonal para vocês copiarem a cor igual ao que está lá, se quiserem. E também tem os valores de cada uma das classes. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o QGIS. O 3, o que é o 3? É a formação florestal, tá? Não tem 1 nem 2, porque 1 e 2 já é a soma de todas essas subclasses. E quando a gente baixa o raster, já vem as classes individuais, né? O último nível dessa classificação. Tem formação florestal, formação savânica. O que mais que tem lá? 33, vamos ver o que é 33. Rio, lago e oceano. Então, o que vocês vão fazer agora é alterar a cor de cada um deles e colocar também o nome. Eu vou fazer alguns, tá? E a gente tenta fazer o resto. Por exemplo, a gente já sabe que 3 é formação florestal. Vamos pegar esse código e copiar lá para o QGIS que a gente vai utilizar lá, tá bom? Voltando lá no QGIS. Vamos clicar em cima da cor. Não é em cima do rótulo nem do valor, é da cor. Clicar 2 vezes. E aqui em anotação HTML, nessa última aba que tem uma gotinha, conta-gotas, vocês vão colar essa anotação HTML. Clica OK. Veja que alterou. Da mesma forma, vocês podem copiar o texto que está lá, formação florestal, e colocar aqui em rótulo, tá bom? Clica 2 vezes sobre ele e cola. Formação florestal. E aí vocês vão fazer isso para todos os outros. Então, fica o exercício, vamos fazer agora, tá? Cada um já sabe como é que é. Vão fazendo e a gente vê se até lá essa reprojeção funciona. Vou fazer aqui com os outros também. Opa, cliquei no errado. 4. Formação savânica. Esse 9, ó, floresta plantada. Vamos ver qual que é o 12. Formação campestre. Todos esses que estão acima de agropecuária é cobertura natural, que o MapBioma chama. E o que está depois, nessa parte laranja, seria a cobertura antropizada. Da mesma forma, mineração, infraestrutura. Só não é rio, lago, né? E praia e duna, que também é natural. Formação campestre está o 12. Eu prefiro digitar mesmo, fica mais fácil. Isso aqui vocês não têm que fazer sempre, não. Quando vocês salvam o projeto, já fica salva essa classificação e vocês também têm como salvar o estilo, vindo aqui em estilo, salvar estilo. E aí vocês importam para outro arquivo que quiserem.
Só que o outro arquivo tem que ter exatamente essas mesmas classes, né? Se tiver uma classe a mais, aí vocês têm que alterar o da classe a mais. Opa, deixa eu ver qual que é, o 15. Pastagem. O 20. Eu não vou alterar todas as cores, que vai demorar muito, eu acho. Qual que é o outro? Ah, meu Deus, agora o QGIS inventou de travar, vamos ver. Oh, funcionou. Não sei se o de vocês funcionaram, mas aqui o meu em UTM deu certo. Vou desmarcar. Vendo? É isso que a gente vai utilizar. Espera aí. Ah, eu acho que eu sei o que foi que aconteceu, pessoal. Ao invés de eu exportar, converter para UTM, use cobertura em Campo Grande, eu converti o de Cerrado inteiro, por isso que deu problema. Olha só, professor ensinando errado. Deixa eu reprojetar aqui de novo, tá bom? Reprojetar rapidinho, acabei clicando no errado. Acho que agora vai. Vou fazer o processo rapidinho, porque isso aqui vocês já viram, né? Vou substituir o que eu já tinha feito, vamos ver se dá certo. Ó, agora sim, bem rápido. Por isso estava dando problema. Bom, voltando lá, pessoal, não sei se o de vocês, como é que tá aí, mas ele deve estar aparecendo mais ou menos dessa forma, tá vendo? Eu fiz alteração de todas as outras classes, dessas primeiras classes, formação florestal, formação savânica, floresta plantada, tá vendo? E quando você faz isso, você consegue visualizar melhor as classes, tá bom? Acho que eu não vou fazer de todos, porque senão não vai dar tempo. Mas fica o dever de casa aí para vocês fazerem. Oi. Jocilene, o Rafael Costa falou aqui, começou com valor 0. O meu tava... Às vezes acontece isso, que é um valor sem dados. Se tiver o valor 0, você pode clicar nele e clicar aqui nessa opção ó, de remover linha selecionada, que é o valor, assim, quando é um polígono irregular, fica aparecendo uma parte preta, né? Nas áreas que não tem dado, é normal. Aí é só você clicar nele e excluir, não tem problema não. Ok? Eu vou só terminar de preencher os nomes, acho que dá tempo, só preencher. Como é que tá o de vocês aí? Me digam aí o de vocês. Conseguiram terminar? Não estou conseguindo ver, mas se alguém puder, o professor puder dar o feedback. 25. R$39 é o quê, gente? Vamos ver aqui. 39 é soja, porque o MapBiomas ele está conseguindo diferenciar o que é cana e soja. É muito interessante isso. Está cada vez mais complexo as operações de classificação deles. Pronto, vamos supor que eu alterei todas as cores, está igualzinho, né? Isso aqui permite a gente entender melhor o que acontece. Então, o que vocês estão vendo aí de cara? A gente percebe qual que é a classe que vocês acreditam que seja mais abrangente. Podem colocar aí no chat? Pastagem, infraestrutura urbana na área urbana, né? E no restante pastagem. Isso mesmo. E também essas áreas aqui de soja,
Aparentemente tem bastante por aí. E, gente, a gente também pode fazer alteração dos bairros, mas como a gente vai fazer um outro procedimento, eu não vou alterar agora a simbologia não, tá bom? O que a gente vai fazer? Agora, a gente, sabendo quais são as classes, nós vamos exportar no QGIS apenas a classe vegetação. As classes de vegetação, né? E aqui a gente tem de vegetação formação florestal, tem a formação savânica e a formação campestre. A floresta plantada, ela não é natural, ela foi plantada, né? Ela foi cultivada para poder depois vender a plantação, vender a madeira. Então, se a gente quer apenas a vegetação, a gente escolhe formação florestal, savânica e campestre. Se você quiser inserir tudo que é cobertura, até agricultura, vocês escolhem as outras classes. Para esse caso, eu estou querendo saber o que é vegetação. Então, eu vou pegar a classe 3, a classe 4 e a classe 12. Memorize aí, 3, 4 e 12. Para fazer esse processo de extrair, nós vamos no menu raster e vamos em calculadora raster. Uma coisa antes, desculpa. O nosso sistema de referência de coordenadas ainda está em geográficas. Para não ter problema, é interessante que a gente transforme ele para UTM, né? Altere o SRC do projeto também para UTM, para evitar distorções. Para fazer isso, a gente vai clicar ou do lado de bairros, né? Com o botão direito em bairros, ou então nesse uso de cobertura que está em UTM, clica com o botão direito, vai em SRC da camada e definir o SRC do projeto a partir da camada. Vocês vão ver que vai mudar aqui o EPSG. Vamos definir o projeto a partir da camada. Agora sim está em coordenadas UTM, na projeção UTM também. Vamos lá de novo na calculadora raster. Vocês vão escolher o uso e cobertura Campo Grande UTM. Clica 2 vezes sobre ele. E ele vai vir para essa área de expressão. A gente vai usar uma expressão bem simples para poder criar um novo raster apenas com a vegetação. Clique em uso e cobertura Campo Grande UTM, coloca um igual e depois digita a primeira classe que a gente viu, que é a 3, formação florestal. Depois vocês clicam nesse ou, né, em inglês. Clica novamente em uso e cobertura UTM, igual, e a outra classe, que se não me engano é a 9. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Não, é a 9 não, é a 4. A 4, que é a formação savânica, e 12, formação campestre. 4. Ou use cobertura igual a 12. Existe outra opção de vocês fazerem isso também, que é fazendo a reclassificação de raster. Estou mostrando pela calculadora raster porque a gente está com poucas classes de vegetação para reprojetar, né? Para reclassificar, para obter um novo raster. Então, não tem problema. Tomem cuidado para escolher o TM. É importante que vocês venham aqui em extensão da camada selecionada e cliquem nele, para ele obter a extensão em UTM. O SRC de saída já está aqui, porque a gente escolheu o UTM, né? Então, ele já vem igual. E vamos clicar nos 3 pontos e salvar isso. Deixa eu achar a pasta. Aqui eu vou colocar como vegetação Campo Grande. Lembrando que essa vegetação ainda tem uma área que não é urbana, né? Daqui a pouco a gente vai extrair. Campo Grande. Ok. Agora sim, opa, esqueci aqui de colocar o Campo Grande. Salvei o arquivo. Clicar em OK. 3, 4 e 12. Veja aí se dá certo para vocês também.
Meu computador parece que não quer ajudar hoje, pessoal. Como é que tá o de vocês? Vamos ver aqui o chat. Não conseguiu pegar essa última parte? A gente foi em calculadora raster. Você foi em raster, calculadora raster. E aí a gente utilizou, repetiu aquela camada 3 vezes com igual, e você coloca as classes 3, 4 e 12, com um ou entre elas, porque aí você vai gerar um novo raster, que o valor 1 desse raster vai ser a soma dessas 3 classes. Elas ficam pretas mesmo, depois a gente tem que alterar novamente. Tá bom? Mas meu QGIS está de sacanagem. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu já tenho esse dado. Eu tenho aqui. Se o QGIS ficar travando muito, eu vou fechar e abrir um novo projeto e inserir o que eu já tinha feito, tá? Para não demorar muito. Tá 6 aqui. Tá muito demorado. Eu vou... Até agora tudo bem, né? Vou fazer o seguinte, eu vou fechar o projeto para não atrasar vocês, não atrasar a gente, né? Vou finalizar aqui a tarefa e abrir de novo, tá bom? Só um momentinho, eu vou parar a apresentação rapidinho. Acho que tem alguma coisa aberta aqui que está atrapalhando, dificultando, tá? Tudo bem, né? Até agora? Ó, se alguém tiver ainda com a calculadora raster aberta, por favor, passa a expressão para a Sara. Tá abrindo o QGIS, viu? Só um momento. Enquanto tá abrindo, todos vocês já conheciam o MapBiomas ou alguém aqui não conhecia? Também não conheciam. É bem interessante essa plataforma, porque vocês conseguem lá pegar as estatísticas sem ter que baixar um dado, e vocês também conseguem, se quiser, fazer o download e trabalhar com isso espacialmente. Então, é muito interessante. Vou compartilhar novamente, que deu certo. Vamos ver se agora vai. Acho que estava também outras coisas em aberto aqui, acabou atrapalhando, pessoal, desculpem. Bom, depois da reprojeção não, depois a gente obter o dado, ele deve ficar assim, ó. No de vocês também ficou desse jeito? Preto e branco com 1 e 0? É para ficar assim. Eu não consegui reprojetar direitinho, então eu inseri um que eu já tinha feito. Ainda bem que eu já tinha feito. Imagino que de vocês deve estar assim também. Tá no 20%, Bom, infelizmente, vamos ter que passar, mas pelo menos a gente tem gravado, né? Bom, o que a gente tem aqui? Se vocês repararem direitinho, as áreas
em branco, no meu caso, pode ser que no seu esteja ao contrário, preto e branco, branco e preto, tanto faz. As áreas verdes com um verde claro, verde escuro e um marronzinho são, acho que marronzinho não, é um verde quase marrom, né? Não sei se tem, acho que não tem muita expressividade aqui não. Eles estão como 1 e o 0 é o que não é cobertura vegetal, que não é interessante para a gente. Vocês também podem, se quiserem, ir lá na simbologia, tipo de renderização paletizado, classificar aqui e retirar esse 0. O meu 0 não é importante. Vejam se o 0 de vocês, na verdade, é o contrário. Então, eu vou no 0, eu excluo. E aqui em 1 eu coloco verde. Clicar em OK e OK de novo, tá? É o que a gente já tinha feito, né, pessoal? Agora nós temos só a vegetação. Até tem uma coisa assim estranha, por exemplo, aqui que está bem quadradinho, né? Mas pode ser uma área que uma pessoa cercou para depois utilizar de alguma forma. Lembrando que no final a gente só vai obter o dado que está dentro da área urbana, tá certo? Bom, vamos lá. Depois disso, a gente vai utilizar uma opção que é a de dissolver polígonos para poder fazer o recorte desse uso e cobertura considerando apenas a área urbana. Nós temos os bairros aqui. Claro, gente, que esses processos que eu estou falando, a gente consegue fazer até um pouco mais rápido. Mas como eu quero mostrar o máximo de ferramentas, eu estou mostrando todas as possibilidades, né, de se trabalhar. Então, se vocês precisarem dissolver, ou seja, tornar todos esses polígonos de bairros uma coisa só, vocês vão utilizar a ferramenta de dissolver polígonos. Vamos no menu vetor, geoprocessamento. Alguém quer falar? Só para, antes da gente fazer o dissolver, pessoal, alguém está com dúvida até aqui? Conseguiram gerar a informação de cor verde na vegetação aí? Esse último passo? Tá ok? Porque eu acho que alguns ainda estão gerando em UTM, né? Assim, quando eu tinha feito, não demorou tanto e nem a parte de converter as classes para vegetação, né? Juntar todas em uma só. Então, Rafael, você tá onde? Você conseguiu fazer o procedimento com a calculadora raster? Conseguiu escrever essa equação aí, essa fórmula que está em cima? Ah, tá gerando. Esse aí eu consegui gerar. Eu fiquei um pouco em dúvida na hora de colocar a paleta novamente ali. A gente adiciona novamente a mesma paleta do Biomaps lá? Não, por favor, Juscelene. sim. Quando a gente inseriu o dado, ele veio preto e branco, né? 0 e 1. Então, você vai lá em simbologia, paletizado valores únicos e classifica. Só vai aparecer 0 e 1. Aí, se você quiser que o 0 suma e que você só veja a vegetação, que no caso vai ser 1, é só você excluir a classe 0 aqui no menos e alterar a cor de preto ou de branco para verde. Isso aqui é só para visualizar melhor. Entendi. Deu certo aqui. Obrigado. Legal, de nada. Ó, pessoal, se vocês quiserem, eu posso pegar esse arquivo aqui e colocar lá no Drive. Deixa eu ver, porque o Drive do professor é um zip, né? Eu vou colocar aqui no meu, tá? Aí eu mando para vocês o link específico. Acho que talvez seja mais rápido. Ó. Já estava aqui. Vocês não baixaram isso, não? Tem no de vocês? Vegetação Campo Grande Urbana? Tem sim. Se tiver, vocês podem, ao invés de fazer o processo de conversão, né? De obter apenas a vegetação, vocês pegam esse arquivo. Vegetação Campo Grande Urbana. Já que vocês sabem o procedimento, né? Só porque tá demorando para carregar. Talvez seja mais rápido. Ok, posso continuar? Ok. Tá bom. Então, agora a gente vai dissolver os polígonos, que é para quando você precisa recortar, porque não funciona recortar um arquivo raster com mais de uma feição de uma vez.
Pelo menos no QGIS, até onde eu sei, funciona assim. Você tem que ou individualizar esses polígonos, ou dissolver para depois fazer o recorte. Para fazer isso, a gente vai no menu Vetor. Opa, meu SRC, meu PSG aqui, como eu fechei, ainda está em geográficas. Deixa eu só alterar. Pronto, agora tem o TM. Nós vamos no menu Vetor, Geoprocessamento, e vamos em Dissolver. Vetor, Geoprocessamento, Dissolver. E o que a gente vai dissolver? Os bairros, tá bom? Essa opção aqui de dissolver campo é se você quiser dissolver a partir de alguma classe específica, de alguma categoria. Não é o caso, a gente só quer gerar um único arquivo dissolvido. Vamos, então, em dissolvido, salvar no arquivo. Verifica se aqui embaixo está Shapefile, SHP. Aí você vai lá na salvar na pasta, né? Eu vou colocar aqui Shapefile. E vamos colocar como bairros underline dissolvidos. Eu não sei se vocês estão escutando uma música aí, mas não é da minha casa, tá? É do vizinho. Infelizmente, não tenho o que fazer. Espero que não esteja atrapalhando. Vamos lá, vamos salvar bairros dissolvidos e executa. É bem simples. Foi concluído o procedimento. E não sei se vocês estão vendo, tem alguns pontinhos aqui, umas linhas, que são sobras que ficaram. Quando acontecer isso com vocês, para não dar problema na hora de fazer o recorte, vocês podem editar esse shapefile e excluir. É muito fácil. Vocês clicam em bairros, depois clica aqui em alternar edição e vem aqui em ferramenta de vértice. Clica nessa ferramenta de vértice. Então, é no bairro, lápis, ferramenta de vértice. Dá uma aproximada nessas áreas e cria como se fosse um retângulo ao redor delas, para selecionar todas elas. Elas vão ficar azul. Quando ficar azul, é só clicar no delete do teclado. Faça esse procedimento para todos, porque é importante que o arquivo esteja bem organizado, tá? Também vou fazer esse procedimento aqui, que ficou com mais sobras. Pronto, finalizei. Não sei se o de vocês está assim também. Cuidado para não mover os nós do polígono, né? Que são polígono oficial. Feito isso, é só salvar as edições e depois clicar no lápis. Bom, salvei o projeto. Lembrem sempre de vez em quando salvar o projeto. Agora, nós vamos recortar esse dado de vegetação a partir desse shapefile de bairros dissolvido. Tá bom? Se alguém tiver atrasado, com dúvida, pode falar. Senão, eu vou em frente. Para fazer isso, esse recorte, nós vamos em extrair. Lembra que eu ensinei que tem duas formas, extensão e máscara? Agora, nós vamos recortar o raster pela camada de máscara. Clica nele. A camada de entrada tem que ser o de vegetação, que a gente acabou de gerar. E a camada máscara é a de dissolvidos, que é sempre um shapefile. SRC a gente não precisa mexer, porque a gente já deixou tudo em UTM, já facilita, né? E deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente precisa fazer antes. Vamos colocar aqui em atribuir um valor sem dados, o valor 0, só para ver se ele não gera aquele valor para as áreas que não tem vegetação, tá bom? Se não der certo também não tem problema não, mas é interessante. Camada raster vegetação, camada máscara bairros dissolvidos. Vamos lá embaixo, recortado, salvar no arquivo. Vou salvar em raster. E esse vai ser a vegetação de Campo Grande, recortado pelo urbano, né? Pela área urbana. Vamos salvar e vamos executar o procedimento. Espero que vocês estejam comigo aí. Bom, close. Ó, pessoal, agora a gente já tá aqui 1 em 1, tá certo? Porque a gente não tem o fundo mais. Agora a gente só tem o valor 1 em 1. E aqui, agora a gente já tem isso recortado para o bairros. Nós podemos desmarcar a vegetação de Campo Grande. E agora a gente tem os bairros aqui.
Deixa eu marcar o bairro. E a vegetação. O próximo procedimento é a gente utilizar uma opção que se chama estatísticas zonais de raster. Você vai obter dentro do polígono a área, ou os pixels, na verdade, da vegetação. E aí permite você ver quais são os bairros que têm maior cobertura vegetal e quais são os bairros que têm menor cobertura vegetal. Na minha dissertação, eu fiz algo parecido, só que eu não utilizei o MapBiomas. Eu fiz uma classificação de imagem para extrair esse dado com maior detalhe do que esse de uso cobertura da terra do MapBiomas, porque ele tem um pixel de 30 por 30 metros, ou seja, 900 metros quadrados de pixel. E a área que ele pega são áreas ainda maiores do que 900 metros quadrados. Se vocês estão trabalhando com um nível de detalhe assim, é mais interessante usar dados de imagem de satélite ou dados que já foram mapeados, ou fazer uma interpretação visual de alguma imagem de maior detalhe, né? Por exemplo, tem imagens que são pagas e também tem o Cibers 2A agora, que tem 2 metros de resolução, se você fizer uma composição colorida, com fusão de imagens. Então, quanto mais detalhado, mais quantidade de fragmentos de vegetação você vai conseguir pegar, até para áreas bem pequenas, né? Nesse caso, a gente só vai conseguir pegar áreas maiores. Eu estou utilizando o MapBiomas porque é mais fácil, né? A gente fazer classificação precisaria de um outro dia só para isso. Bom, dito isso, nós vamos primeiro criar um shapefile a partir desse de bairros e colocar outro nome para ele. A gente vai inserir dentro dele todos os pixels de cobertura vegetal. Primeiro vamos criar um shapefile, a gente clica em bairros com o botão direito e depois vamos em exportar, salvar feições como. Sempre que vocês quiserem criar um shapefile a partir de outro já existente, é por aqui. Salvar feições como, tá? A gente vai usar a mesma coisa, só vai mudar o nome do arquivo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, que é muito fácil, né? Acho que é isso mesmo. Bom, o formato aqui deve estar shapefile. Se tiver geopackage, vocês alteram. Geopackage também funciona, né? Mas para ficar todo mundo na mesma página, vamos para shapefile. Em nome do arquivo, clica nos 3 pontos e salva lá na pasta. Deixa eu ver aqui qual que é a minha pasta, shapefile. Eu vou criar uma de vegetação urbana, bairros. Clique em salvar. O SRC deve estar o do projeto aqui. Se não tiver, vocês alteram, tá bom? Sigas 2000, TM, Fuso 2421 Sul. Feito isso, é só clicar em OK e ele vai gerar um novo shapefile. É a mesma coisa, os dois. Essa cor é aleatória. E agora nós vamos poder utilizar as estatísticas zonais. Por que eu fiz isso? Vocês podiam calcular individualmente para cada polígono, só que ia demorar muito, né? A estatística zonal faz esse processo ser bem mais rápido. Você pode fazer tanto para bairros, quanto para fazer para todos os municípios do Brasil. Aí só vai depender do processamento de dados do seu computador. Até agora tudo bem? Professor, tem alguma questão? Acho que não, né? Parece que tá ok. Tá bom. Então, vamos lá. Para fazer isso, nós vamos no menu processar, caixa de ferramentas. Só um instante, Josilene, o Alexandre Augusto, ele se perdeu um pouquinho aqui na vegetação por bairro. Então, vamos lá. Aonde que você parou, Alexandre? Eu ainda nem tenho a vegetação por bairro, eu só criei o shapefile para eu obter agora a vegetação dentro dele. Os meus limites de bairro sumiram. Tá, calma. Tá, vamos lá. O último procedimento que a Josilene fez, ela vai repetir aqui para a gente. E aí vocês dizem se tá ok. Você tem só o bairros? Você tem aí no seu projeto do QGIS? Sim, ele tem. Tá, então você vai clicar com o botão direito, exportar e salvar feições como. E aí você vai criar um novo shapefile que vai ser a mesma coisa, vai ser idêntico a bairros.
A diferença é que depois a gente vai inserir 2 colunas dele no próximo procedimento que a gente vai fazer. Aí você escolhe o formato shapefile, o nome do arquivo você vai salvar com um novo nome, não salva com um nome igual, que aí ele vai substituir, né? Acho que ele vai até dar erro. Clica nos 3 pontos e aí você coloca o nome, ó. Eu coloquei, por exemplo, vegetação urbana bairros. Feito isso, vai ver se o SRC está correto, que é o em UTM, e clicar em OK. Bom? Deu certo. Pronto. Ótimo. Ok, só um pouquinho. Micaele. E aí, deu certo? Deu sim, perfeito. Obrigado, Jocilene. Sigamos. Nada. Bom, vamos lá. Vamos em processar caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas é o ouro do QGIS. Aqui você encontra, acho que praticamente todas as funções e pode também inserir plugins, enfim, associar com outros SIGs, né, como o OTB, o Saga. Bom, só abrir um parênteses, né, mas é muito interessante. E aqui em buscar, a gente vai digitar estatísticas. Aqui aparecem estatística de camada raster, histograma zonal. Vocês vão escolher estatísticas zonais apenas, tá bom? Estatísticas zonais. O que ele faz? Ele calcula a estatística de uma camada rasterizada para cada recurso de uma camada vetorial, que está sobreposta. Nesse caso, mesmo que a gente tivesse utilizado aquela vegetação sem recortar, aquela maior, né, que abrange só a área urbana, ele ia extrair só o que tem dentro dos bairros, né? Então funcionaria. É porque eu quis mostrar, eu estou tentando mesmo mostrar todos os tipos de ferramentas possíveis do QGIS. Mas só um pouquinho, Rafael, lá no menu, onde tem as ferramentas do menu, vai ter o item processar. Em processar, você escolhe caixa de ferramentas, vai abrir um hall de ferramentas do seu lado direito na tela, como está aí a tela da Jocilene. Vai ter um espaço para busca e você digita lá estatísticas. Pronto. Às vezes acontece do processar estar desabilitado. Mas se for o caso, você avisa aí, porque a gente tem como habilitar no menu complementos. Acho que é o processing que você digita, habilita ou desabilita e habilita, e fecha o QGIS, quando abre ele volta normal. Acontece isso às vezes. Então, vamos lá. A camada de entrada vai ser a camada de vegetação urbana, é que você vai inserir o dado. E a camada raster, a gente pode escolher essa de vegetação recortada urbana. Foi a última que nós criamos. As outras devem funcionar da mesma forma. O importante é que você tenha só um valor para essa classe, ou pelo menos 1 e 0, né? Porque se você tiver várias classes de uso e cobertura, ele não vai conseguir entender o que você quer. Ele vai entender tudo como se fosse uma classe só. Esse prefixo é o nome da coluna que vai ser criada lá no shapefile. Eu vou colocar como veg. Não coloca um nome muito grande, não, porque depois ele vai criar mais um texto aqui na frente. E o shapefile ele tem limite de caracteres na coluna, só pode até 10. Aqui em estatísticas a calcular, a gente consegue ver várias. E nós vamos utilizar a contagem e a soma. Depois eu explico o porquê. Contagem e soma. Então, volta aqui na seta, né? A gente escolheu shapefile, camada raster. Na estatística, para calcular, a gente clica nesses 3 pontos, ele abre essa janelinha, escolhe contagem e soma e pronto. E aqui em estatísticas zonais, deixa eu ver aqui, está um pouquinho diferente. Eu acho que é acrescentar a camada. Não. Vou fazer o seguinte, eu não vou colocar um valor e ver se ele já acrescenta aqui nessa vegetação urbana, tá bom? Se ele não acrescentar,
porque eu acho que isso muda de versão para versão, aí a gente vai ter que salvar essa nova camada temporária com o nome que a gente tinha feito de vegetação urbana. Porque da vez que eu fiz, ele já inseria dentro desse shapefile. Mas não tem problema, só vamos ver, né? Vou clicar em executar. Estatísticas zonais finalizada. Ó, ele criou um novo shapefile. Vamos abrir a tabela de atributos para ver o que está acontecendo aqui. Tá. Ó, gente, no meu caso aqui, ele fez a contagem de pixels e a soma dos pixels com o mesmo valor. Não era o que eu queria. Eu queria que ele fizesse a contagem do pixel de vegetação e fizesse a contagem de pixels totalmente dentro dos bairros. Então, o que não é vegetação, né? Como se fosse a área completa do bairro. E eu acho que ele fez isso porque na hora de eu exportar lá, de eu fazer o recorte do raster, eu coloquei para ele excluir o valor 0. Não sei se vocês lembram, eu coloquei assim, valor nulo, 0, não é para desconsiderar. E aí ele gerou, ao invés de 1 e 0 aqui, ele gerou 1 e 1. Então, deu esse problema. Então, vamos ter que fazer o processo de novo, tá bom? Desculpem. Vamos excluir essa estatística zonal que está aqui, ó. Remover camada. É uma camada temporária, então ela vai sair do arquivo de vocês. E vamos fazer de novo esse recorte urbano, tá? Porque eu preciso do valor 0 e 1 do urbano. Vamos lá de novo. Bairros. Temos o bairros e temos a vegetação de Campo Grande urbana que está total. Vamos fazer o recorte. Vamos lá em raster, extrair, recorte e raster pela camada máscara. Eu botei aqui um valor 0 que não precisava ter colocado. A camada de entrada vai ser a vegetação Campo Grande urbana. A camada máscara vai ser bairros dissolvidos. E aí não mexe mais nada. Lá embaixo a gente salva no arquivo. E a gente pode até substituir no que já tinha feito, vegetação Campo Grande REC urbana, tá? Só substituir e executar. Ele gerou de novo 1 e 1. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar com outro nome. V2. Espera aí. Venham aqui antes em vegetação Campo Grande urbana, tá? Estão vendo aqui que eu excluí o 0? Clique em classificar e coloque esse valor 0 também, tá? Que eu acho que funciona. Então, recapitulando. A gente tem a vegetação Campo Grande sem nada, que não está recortada. Ela estava só com a classe 0. Vamos colocar a classe 1, clicando em classificar, para ela ter o 0 e 1. E eu consegui obter lá na estatística zonal o 0 e 1. Tudo bem? Vamos lá de novo. Vou excluir esse recortado urbano. Vamos fazer o processo de recorte. Raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Camada de entrada vai ser a uso e cobertura na vegetação Campo Grande. A camada de recorte vai ser bairros dissolvidos. E vamos salvar agora para ver se vai. Vegetação Campo Grande, REC urbana. Sim. Executar. Não foi. Então, vamos ter que fazer de outra forma. Vamos lá para as estatísticas zonais, que está no menu processar, caixa de ferramentas, estatísticas. Não tem problema não, a gente consegue fazer de outra maneira, tá certo? Em camada de entrada, a gente vai escolher vegetação urbana, que eu acho que para esse caso aqui nem vai ser muito útil, porque a gente viu que ele gera um outro raster. Camada de raster vai ser a recortada urbana. O prefixo, mais uma vez, vocês colocam veg.
E a estatística a calcular, vocês colocam contagem e soma. Eu acho que vai sair igual, mas tudo bem, a gente faz de outra forma. Vamos voltar aqui na seta. Vamos executar como temporário mesmo. E está aqui, estatísticas zonais. Como deu o mesmo valor e a gente gerou um novo shapefile, eu vou pedir que vocês excluam, retirem daqui, vegetação urbana bairros. Porque, na verdade, era para ele ter colocado os valores dentro dela. Como ele não colocou, ele criou um novo shapefile, então a gente nem precisa desse shapefile, tá bom? Pelo menos vocês sabem como é que gera um shape a partir de outro. Exclui aqui. E vem aqui em estatísticas zonais e vamos exportar e salvar feições como? Porque a gente gerou um arquivo temporário, né? Para poder ele ficar armazenado no computador, a gente vai ter que exportar de novo. Então, o nome do arquivo, a gente clica nos 3 pontinhos. E a gente já tinha criado um com o mesmo nome, é só substituir em cima dele. Para poder substituir, você tem que ter tirado ele aí do QGIS, certo? Vamos clicar em salvar e ok. Ele vai perguntar se você quer substituir no arquivo que já existia, você pode substituir arquivo. E pronto, temos aqui vegetação urbana bairros. Remover. Salvar aqui. Deixa eu ver como é que tá aí, que ficou meio confuso, né, pessoal? Vocês conseguiram acompanhar? Como é que tá a situação aí? Oi, oi, oi. Todo mundo tá aí? Camada de entrada é o bairros ou bairros dissolvidos? Nesse caso é o bairros, né? Para poder as estatísticas zonais, porque a gente quer obter a cobertura vegetal em cada um dos bairros. Sara, você se perdeu aonde? Vamos lá, vamos nos achar. É porque é o seguinte, eu tinha feito em outro momento e eu tinha obtido valores diferentes para aquela contagem de pixels e para a soma dos pixels. Só que agora, não sei porquê, o raster que eu estou gerando de vegetação, ele está só com uma classe. E aí o pixel, a contagem e a soma dos pixels está igual. Então, o que você tem que fazer é tudo que você já fez de raster, você mantém. Você só vai obter a estatística zonal, com os 2 valores mesmo, tá bom? Ariel, será que a gente pode fazer um intervalo bem pequeno só para ir no banheiro, tomar água? Sim. Tá me escutando? Sim, podemos. Vamos fazer um intervalinho, né, gente? 5, 10 minutos? Quanto você prefere? Pode. O que vocês acham, pessoal? 10 minutinhos, gente, tá bom? 10 minutos? Acho que dá, né? Pronto, tá bom então. Aí a gente volta rapidinho. Perfeito. Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu vou no banheiro. O pessoal quiser tomar água, volta rapidinho, tá bom? Perfeito. Até daqui a pouco.